Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com muito, mas muito assunto e muita notícia importante, relevante, polêmica para a gente poder trazer para vocês, abordar e, obviamente, dar a nossa opinião. A gente vai falar, infelizmente, né, sobre a situação de São Januário, que é das piores nesse momento, né? Gancho de 30 dias, interdição, multa. Vamos falar também sobre a oportunidade, né, concedida ao treinador do Sub-20, William Batista, que vem fazendo um trabalho fenomenal no Sub-20 e agora promovido de forma interina ao time profissional do Vasco. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. E obviamente vamos trazer novidades sobre situação do novo treinador, né? Quem o Vasco vai buscar. Inclusive o Vasco estaria disposto a pagar uma multa de 7 milhões de reais para tirar um treinador aí de um clube de Série A do Campeonato Brasileiro. E também vamos trazer novidades sobre o mercado da bola, como que tá ali a situação das contratações que o Vasco estava ali buscando, né? As negociações ali que o Vasco estava tentando, jogadores importantes que podem estar chegando nos próximos dias ou nas próximas semanas. E também teremos aqui hoje um desabafo, um depoimento muito, mas muito forte, muito importante do meu irmão, do jornalista e do Canelas, e também do Lineker, né? No final do vídeo trazendo aí, né, algumas situações que estão incomodando e que os dois gostariam, né, de dar a opinião deles aí sobre tudo isso no nosso vídeo de hoje. Então peço para você não deixar de acompanhar o vídeo inteiro, né? Minha parte, a parte do Edu e a parte do Lineker. Peço também que você deixe nos comentários a sua opinião em relação a cada um dos assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. Se quiser criticar, pode criticar, desde que seja de forma construtiva, né? Não vou ficar tolerando xingamento, palavrão, muito menos ofensas e ameaças, né? Quem tá ameaçando aqui no canal, muita gente falando besteira, fiquem aí vocês já cientes que a gente vai bloquear. Se for algo muito sério, a gente vai levar sim pra polícia. Então fica aí essa dica. Quer criticar, irmão? Critica, mas aqui todo mundo é Vasco, aqui todo mundo quer o bem do nosso clube. Então fica aí essa dica pra rapaziada. E peço também, como sempre, né, a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, para que a gente possa aí impulsionar esse vídeo para mais e mais vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. E convido você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para você se juntar a gente, para você vir fazer parte da nossa família, porque, como eu sempre falo, a gente pode ter opinião diferente em relação a diversos assuntos, mas o principal é isso aqui, é a Cruz de Malta, que a gente quer ajudar a tirar dessa situação complicada nesse momento. Então venha fazer parte, a gente vai pressionar, vai cobrar, sempre de uma forma inteligente, sempre de uma forma democrática. Então, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá embaixo, se inscreva e não esqueça de ativar o sino das notificações. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo aí falando sobre São Januário, né? Infelizmente, notícias não são boas após ali a partida, né, contra o Goiás, derrota do Vasco. A gente já sabe que teve confusão, teve briga, teve tumulto, teve ali, enfim, algumas coisas acontecendo que obviamente me deixam muito tristes. Eu odeio ver esse tipo de coisa acontecendo em qualquer âmbito, né, não só no futebol e principalmente dentro do Vasco, dentro da nossa casa, né? Mas enfim, né, após todo o cenário ali de guerra que acabou se tornando, né, o pós-jogo daquela partida, tivemos já no dia de ontem o Vasco levando um gancho automático do STJD, né, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, de 30 dias jogando sem público, ou seja, são 30 dias aí, o Vasco provavelmente vai ter 5 rodadas, se eu não me engano, em casa aí, sem a presença da torcida. Teremos também ali ontem à noite a confirmação da interdição do nosso estádio, ou seja, né, o Vasco deveria jogar em São Januário sem público, agora nem em São Januário pode jogar, porque o estádio aí foi interditado pela Justiça do Rio de Janeiro, e uma multa de 500 mil reais também foi aplicada ao Vasco aí, referente, né, a toda essa confusão. Acredito que o Vasco vai recorrer dessa situação da interdição, né, para que possa utilizar São Januário mesmo que sem público. A gente vai ficar de olho aí, né, foi uma liminar que foi concedida por um juiz aqui do estado do Rio de Janeiro, mas enfim, triste, né, mais uma vez isso acontecendo dentro do Vasco. A gente avisou aqui diversas vezes dessa possibilidade, e mais uma vez aqui, eu não vou culpar o torcedor do Vasco, eu não vou aqui apontar dedo para a torcida, eu não vou apontar dedo para pessoas aí que tiveram envolvidas nisso tudo, porque os principais culpados, na minha opinião, é minha opinião, e discorde você se você quiser, concorde comigo se você achar que deva concordar, mas os principais culpados de tudo que aconteceu nesse último jogo
foram as pessoas que comandam o futebol do Vasco e as pessoas que comandam o clube associativo também. Senhor Jorge Salgado, senhor Duque Estrada, senhor Carlos Osório, além deles, obviamente, o senhor Luiz Melo, principal culpado de todos é o Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga e culminando no Barbieri, que poderia ter saído do clube anteriormente, poderia ter entendido que ele não teria condições de continuar no Vasco e insistiu, né? Continuou e acabou que o barril de pólvora explodiu, irmão. Explodiu, o Vasco perdeu do Goiás, acabou causando toda a confusão, pessoas ali que não tinham nada a ver com aquilo, enfim, com crianças, pessoas de idade, mulheres, vascaínos, cara, vascaínos como eu, como você, acabaram aí ficando em situações complicadíssimas, pessoas ali correndo risco de vida, cara. Teve tiro, teve gás de pimenta, teve correria, teve quebra-quebra, enfim, é realmente extremamente triste e eu vou sim apontar o dedo para os culpados, porque o torcedor pode ter feito tumulto, pode ter feito confusão, mas quem levou a essa confusão, quem levou a esse tumulto foram as pessoas que comandam, foram as pessoas que são responsáveis pelo futebol do Vasco e pelo clube associativo. Então, esses são os verdadeiros culpados aí por toda essa confusão. Então, não venha apontar o dedo pro torcedor, não venha aqui querer dizer que o torcedor tem culpa nisso, porque se vocês tivessem feito o que a gente falava aqui durante várias vezes, demissão de Barbieri, contratações de jogadores de excelência para vestir a camisa do Vasco, enfim, diversas outras coisas que a gente apontou aqui durante um período longo de tempo, tivessem sido feitas, né, as decisões tivessem sido tomadas de forma inteligente, nada disso teria acontecido e o Vasco não estaria nessa situação. Mas enfim, chegou ao ponto, né, que chegou, o Barbieri acabou sendo demitido. Eu tô aqui gravando esse vídeo madrugada, até agora a gente já não teve notícia de saída de Paulo Brax, não tivemos notícia de saída de Abel Braga, de Luiz Melo. Para mim tem que fazer uma limpa geral, porque não adianta trocar treinador e manter quem contrata, quem comanda. Para mim essa galera tem que ser extirpada, tem que ser limpa do Vasco. Não dá para você manter um CEO flamenguista, mas enfim, já falei muito sobre isso. Vou deixar depois o Lineker e o Edu também falarem um pouco sobre isso aqui no final do vídeo de hoje. Mas enfim, com a saída do Barbieri, quem assume o cargo de forma temporária ou interina, pelo menos aí até o Vasco contratar um novo treinador, é o William Batista, né? Inclusive, quem não assistiu, eu fiz uma entrevista aqui no canal há mais ou menos um mês e meio atrás, eu, o Edu e o Deco fizemos uma entrevista, um bate-papo, na verdade, né? Foi um bate-papo muito bacana com o William Batista, né? Ele veio, trocou ideia, foram quase 2 horas de bate-papo, um cara extremamente gente boa, um cara que ama futebol. É um cara que vive o futebol e vive Vasco da Gama. Se você for nas redes sociais do William Batista, Twitter, Instagram, inclusive, pô, até agradeço que ele me segue em todas as redes sociais. É um cara que todo dia acorda respirando Vasco, posta coisas sobre o Vasco. Então, muito bacana, né? Ver um treinador jovem, tem pouco mais de 30 anos, estudioso. E, cara, o principal, que tá mostrando fazer um grande trabalho no nosso time sub-20. Hoje, o time sub-20 do Vasco é disparado o melhor time sub-20 do Brasil. Disparado. Ontem ganhou do Botafogo com tranquilidade, sem muitos titulares, diga-se de passagem, né? Meninos que já estão no profissional, como o caso do Ryan, como o caso do Lincoln, né? Que poderiam estar no sub-20. O Vasco atropelou o Botafogo com golaços do JP e do Paixão. E o William Batista, esse ano, na categoria sub-20, ele tem 16 jogos, 12 vitórias e 4 empates. Melhor ataque do Brasil até agora na categoria sub-20. Se eu não me engano, é a melhor defesa, empatado com a do Palmeiras, se eu não me engano. E, cara, um trabalho sensacional porque o time joga bola, o time quer a bola, o time propõe jogo, o time ofensivo, um time movimentação, um time que todos os jogadores sabem jogar com a bola no pé. E eu espero que ele consiga, né, num período curto de tempo, pelo menos implementar 10% do que ele consegue fazer no sub-20 no profissional. Se ele conseguir botar 10% do time sub-20, no caso da forma de jogar no profissional, o time do Vasco já vai evoluir muito, mas vai evoluir muito. Ele deve ser aí o responsável por comandar o Vasco aí nos próximos treinamentos. Provavelmente na partida contra o Cuiabá deve ser ele aí que vai estar na beira do campo. Desejo toda a sorte do mundo pro professor William, como eu falei, um cara honesto, um cara gente boa. Fico triste por ele assumir o Vasco nessa situação, queria que ele assumisse aí no começo de temporada, podendo ali fazer todo o trabalho, enfim, de base ali, né, com os jogadores que o Vasco queria contratar, mas desejo toda a sorte do mundo para ele, que ele possa aí nesse período curto mostrar sua profissionalidade,
mostrar ali como é um cara honrado, como um cara inteligente e possa aí, quem sabe, abraçar essa oportunidade para que no futuro ele possa aí vir a ser o técnico profissional de verdade, né? Não de forma interina. Mas enfim, ele vai, como eu falei, comandar os próximos treinamentos e no jogo contra o Cuiabá, né, ele deve estar ali à beira do campo comandando a equipe profissional. Mas agora, antes da gente mudar aqui de assunto, falar sobre a procura, né, do novo treinador, oficialmente do Vasco, sobre o mercado da bola e também trazemos aqui do Will Lineker, eu queria mais uma vez lembrar vocês que a gente está aqui, ó, dia 24 de junho, faltam aí 6 dias, né, pro fim do mês, e a promoção lá da 1xBet, rapaz, eu sei que o momento Vasco é horroroso, sei que o momento é ruim, mas tem promoção rolando da 1xBet, né, a 1xBet, no final agora do mês de junho, ela vai sortear para todos os torcedores do Vasco 5 camisas oficiais, você escolhe, os vencedores vão escolher se é terceiro uniforme, se é a camisa branca, como essa daqui, se é a camisa preta que você vai querer, e também um agasalho oficial do Vasco da capa, esse agasalho lindo, sou, cara, totalmente apaixonado por esse agasalho. Então eu queria convidar você que quiser participar desse sorteio, né? E além do sorteio, eles ainda estão dando um bônus especial para qualquer valor que você depositar no 1xBet, eles estão multiplicando por 2, estão dando 100% de bônus em cima do seu primeiro depósito. Então quem quiser, corre no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, tem o link da 1xBet e o código promocional que é Mário Vasco. Então você se cadastrou, fez um depósito lá, vamos dizer, de R$10, botou o código promocional Mário Vasco, você vai ganhar R$20. E seu nome já vai entrar no sorteio, lembrando que a cada R$1 depositado, você ganha uma chance a mais no sorteio, ou seja, botou R$10, vai ganhar 10 chances, botou 20, vai ganhar 20 chances, botou 50 vezes aí o seu nome vai estar lá no sorteio. Então, quanto maior for o valor depositado, maior será a sua chance, né, de ganhar um desses prêmios aí no final do mês de junho. Então, corre, participe e tire proveito dessa promoção. Mas, enfim, falar agora sobre treinador, falar agora sobre a procura do Vasco aí, sobre técnico, né, quem vai assumir essa bronca, quem vai assumir essa bomba que é o Vasco hoje em dia, né, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, sem público nos próximos jogos, né, um caldeirão ali realmente borbulhando, efervescente aí da forma negativa. E alguns nomes foram oferecidos ao Vasco: Rogério Ceni, Roger Machado, Odair Helman, meu Deus do céu, quero que passe longe do Vasco. Assumiu o Santos, só fez cagada no Santos, o Santos aí brigando também contra o rebaixamento. Espero que o Odair Helman, Roger Machado passem longe. O Ceni eu não gosto também, não acho que é um treinador que se encaixaria no Vasco, não acho que é um perfil de treinador que vai conseguir recuperar o nosso elenco. Outro treinador que foi oferecido também, um argentino chamado Carlos Désio, que por onde passou não conseguiu nada, foi auxiliar técnico do Sampaoli, né, aqui no Brasil, durante um período de tempo, mas como treinador não arrumou nada por onde passou, acabou de ser demitido lá do Peru, por uma campanha pífia de um time que ele comandou por lá. Então espero que esse cara também passe longe do Vasco. E a informação que a gente tem é que a 777 agora não vai medir esforços, vai gastar dinheiro, vai gastar o que for para trazer o treinador que eles querem, que é o Vojvoda, treinador do Fortaleza, né? O Vojvoda tem um contrato de mais 2 anos com o Fortaleza, existe uma multa rescisória, o valor é de 7 milhões de reais, para que o Vasco possa pagar essa multa e o treinador venha para cá. Mas tem algo que é muito importante: o Fortaleza tá na Libertadores, o Fortaleza é um clube que não tem tanta pressão, o Fortaleza é um clube ali que abraçou o Vojvoda, né, no começo da vinda dele para o futebol brasileiro. O Vojvoda é um cara que é muito honrado, tem muito caráter e, cara, eu acho muito difícil, ele romper esse contrato por lá. Espero que aconteça, espero. O Vojvoda vai resolver o problema do Vasco? Não sei, irmão, não sei, ele nunca comandou um clube com a torcida que o Vasco tem, pressão absurda. Então, apesar de eu gostar do nome do Vojvoda, eu acho que a pressão aqui é diferente do Fortaleza. Então pode chegar e dar muito certo, tirar o Vasco dessa situação, o Vasco aí, porra, embalar, conseguir ali ficar aí no meio de tabela no Campeonato Brasileiro, pode. Agora pode chegar aqui e dar tudo errado? Pode também, irmão, pode também. Então é um risco, né? É um risco muito grande, é uma aposta. Como eu falo, assim, hoje existem alguns treinadores que, na minha opinião, chegariam e assumiriam essa bronca: Dorival, um Tite, enfim, um treinador cascudo. Acho que o Vasco não correria riscos aí de ficar nessa situação. Mas o Vojvoda, acho que é um bom treinador, um treinador que de repente dá para pensar, tirar o Vasco desse momento aí que o Vasco tá e até num momento futuro, né, de continuar no clube a longo prazo. Então, até gosto no nome, mas não acho que é certeza de nada, né? Futebol nunca é, na grande verdade é essa. Mas enfim, essa é a notícia, que o Vasco aí, Paulo Brax, estaria em contato com o empresário do Vojvoda, tentando aí essa negociação complexa para tirar o treinador do Fortaleza. Em relação a contratações e reforços, parece que a coisa deu uma parada, né? Depois da saída do Barbieri, confusão que teve em São Januário, os nomes ali que o Vasco vinha negociando: Lianco,
Fernando, Gary Medel, Lanzini, né? A gente sabe que o clube tem interesse, mas como o clube não tem treinador agora, fica aquela situação meio complexa, né? Como é que o jogador vai assinar com o Vasco, depois vem um treinador que não gosta do cara, então fica um pouco nebulosa essa situação, né? Fica um pouco complexa, complicada aí toda essa questão dos reforços. E o problema é, tic-tac, o tempo tá, meu irmão, correndo. Temos aí poucos dias aí para a janela se abrir. 3 de julho aí, o mercado da bola vai estar pegando fogo, os times já vão estar colocando os novos reforços em campo, Flamengo contratando, Botafogo, Fluminense, Inter, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, todo mundo contratando, e o Vasco até agora nada, né? O Vasco trouxe um jogador que é o Serginho, que uma extremamente contestada essa contratação, e os reforços de peso e as contratações de impacto até agora não chegaram. Por quê? Porque podia ter demitido o Barbieri há um mês atrás, já podia estar com um novo treinador, resolvendo tudo isso, mas foram burros, foram insistentes aí na burrice, e agora o Vasco nessa situação extremamente delicada e complicada dentro do Campeonato Brasileiro. O nome do atacante Nico Lopes, ex-atacante do Internacional, foi oferecido ao Vasco, Uruguai, 29 anos, né, joga no Tigres do México. O nome do atacante aí teria sido oferecido ao Vasco, além do Vasco, Inter e se eu não me engano, Atlético Paranaense também estariam ali, né, observando essa possível contratação. Mas o que eu falei agora há pouco, vai trazer um jogador, depois o técnico não gosta, então é complexo, é difícil, é complicado, né? Eu espero que essa situação de treinador se resolva o quanto antes, seja Vojvoda ou seja um nome mais cascudo. E, irmão, se for, e vou ser bem sincero pra vocês, tá? Se for pra trazer Roger Machado ou Daí Helma, o Guto Ferreira, treinador que aposta, deixa o cara do sub-20, irmão. Deixa o William Batista, que a gente sabe pelo menos o trabalho que ele faz nas categorias de base, a gente sabe o perfil de jogo dele. Então, para trazer treinador caquético, para trazer mais um Barbieri, para trazer mais um Sapinto, pelo menos, meu irmão, deixa o cara que tá lá, que pelo menos a gente sabe que é um profissional de qualidade. Então, para mim, trazer treinador tem que ser tiro certeiro. Tem que acertar na mosca para o Vasco não ser rebaixado para a segunda divisão. Galera, não vai embora, o vídeo não acabou, tá longe de acabar. Eu vou agora passar a bola pro Edu Canelas, ele vai trazer aqui um desabafo, ele vai trazer aqui uma opinião forte, tá? A opinião forte dele é a opinião do Edu Canelas, então ele vai explanar para vocês um pouquinho o que ele pensa sobre o momento, sobre o Luiz Melo, sobre alguns assuntos, e logo após o Lineker também vai trazer alguns depoimentos aí importantes em relação à situação de treinador e alguns outros assuntos aqui no vídeo de hoje, beleza? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês que assistiram aqui até aqui. Peço para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, que é super, hiper importante a sua presença aqui diariamente, assistindo aos vídeos, criticando, dando a sua opinião, compartilhando os vídeos, né? Que nossa família possa continuar crescendo. Somos aí já 453 mil vascaínos e vascaínas aqui no canal, e eu espero que a nossa família cresça mais, porque quanto mais torcedor, quanto mais vascaíno a gente tem aqui, mais voz ativa e mais importância o nosso canal vai ter. Então se inscrevam, compartilhem, tragam seus irmãos, tragam seus familiares, tragam seus amigos, tragam aí seus cachorros, seus gatos aqui para se inscreverem e bora pra cima, porque aqui é Vasco. Vai lá, Edu, tamo junto, vai lá, Lineker, tamo junto, obrigado pela presença, valeu. Torcedor vascaíno, meus amigos do canal Vascanelas, meus amigos do canal Os Vascaínos e do canal Mário Coelho Vasco. Gravo esse vídeo aqui com muita dor e tristeza no meu coração, mas é um vídeo para trazer um esclarecimento muito importante para o torcedor do Vasco. Afinal, ontem o Vasco enfrentaria o Goiás às 8 horas da noite, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Vasco uma partida decisiva, e eu entubei goela abaixo a nota oficial solta ontem pelo marketing do clube, pela assessoria de imprensa do clube, para defender o Luiz Melo das situações aí de ameaças que ele vem passando e etc. Longe de mim, sou um cara muito bem educado pela minha família, pelos meus pais, Dona Andréa, seu André, que me educaram e me ensinaram muito sobre a vida. Eu jamais iria ameaçar alguém, eu jamais seria um cara que estaria batendo palma para quem está ameaçando. Mas eu quero dizer a você, vascaíno, que as pessoas que estão dentro do Vasco, elas lidam com o torcedor do Vasco há muito tempo. Elas conhecem o torcedor do Vasco. Nem todo ser humano é igual. Nem todo ser humano tem a mesma índole. E existem pessoas que têm uma índole mais violenta mesmo, mais agressiva. E essas pessoas estão na sociedade de modo geral. Pode ser um vizinho seu que nem gosta de futebol, pode ser uma ex-namorada que você tenha tido, ou um ex-namorado que você teve, que às vezes nem gosta de futebol. Existe um amigo que é um pouco mais violento, mais agressivo. Existem pessoas que o lado passional acaba fazendo com que gerem mais agressões, se tornem mais agressivas. E eu não estou aqui dizendo que isso é bonito ou que isso é correto.
Pelo contrário, eu estou aqui dizendo que eu acho isso horrível, feio, injustificável. Eu discordo completamente que essa seja a forma correta de lidar com a situação. Mas o Vasco da Gama solta uma nota num dia difícil, um dia complicado para o torcedor, um momento que o torcedor do Vasco está completamente irritado, insatisfeito, e na vice-lanterna do campeonato, agora a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento, para encarar possivelmente um 5º rebaixamento, uma 6ª Série B. E os caras se acham no direito de soltar uma nota oficial de apoio ao CEO da SAF, um cara divulgadamente de forma ampla, que ele é torcedor do maior rival do Vasco. Um cara que já está no Vasco há muito tempo, demonstrando incompetência. Luiz Melo, torcedor vascaíno. Você, meu amigo do Vascanelas, do Mário Coelho, duas vascaínos. Você sabe que o Luiz Melo está no Vasco há pelo menos 4 anos. O Luiz Melo participou de gestões no Vasco, Alexandre Campelo, Jorge Salgado. Você acha que o clube associativo que está cobrando por conta da questão dele ser sócio do Urubu e ter assinado a ata de posse, sendo ainda sócio lá do nosso rival, você acha que esses caras não sabiam que ele era sócio? Todo mundo sabia que o Luiz Melo era flamenguista. Todos lá dentro sabiam disso. Todo mundo sabia que o cara era torcedor apaixonado e ele é do nosso maior rival. Agora esse, para mim, não é nem o maior problema de todos. De coração, eu respeito quem fica emputecido de ter um mulambo lá dentro. Eu não tenho esse ódio, não. O meu ódio é que o cara está demonstrando incompetência no clube há pelo menos 4 anos. Quem permitiu que esse cara fosse contratado para ser CEO da SAF? Da onde partiu um cara que participou da venda? Isso é ético. Isso é ético. Um cara participar da venda, depois trabalhar dentro da SAF, isso é ético. Na minha opinião, não é. Então, partindo de todo esse princípio, de tanto incômodo que isso me gerou, eu fui ler a nota e fui ver palavras como covardes e por aí vai, e não, vocês não representam o torcedor vascaíno. Olha, Vasco da Gama, você sabe muito bem, você que trabalha aí dentro do clube, que essas pessoas estão inseridas na torcida do Vasco, sim. E que elas tomam essas atitudes, sim. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Eu acho que você repudiar, ok. Agora tem um momento para falar. O que minou o Luiz Melo dentro do Vasco? Na hora de dar uma entrevista feita por assessoria digitada, por o GE, ele dá a entrevista. Na hora de dar uma coletiva para explicar para o torcedor por que tem parcela de jogador atrasado se o Vasco teve um aporte de 120 milhões no começo do ano. Por que, Luiz Melo, o Vasco está tendo dificuldade para contratar no meio do ano agora, se o Paulo Brax foi no canal do Atenção Vascaínos na live e disse que tinha dinheiro guardado para a janela de meio de ano? Por que, Luiz Melo, o Vasco insiste tanto em manter profissionais que não estão dando certo? É medo de pagar a multa? O Vasco está tendo problema para pagar algum tipo de multa rescisória? Ele não vem se comunicar com o torcedor. Vascaíno, o Luiz Melo não conversa com a gente. Ele não fala com você. Você, que é um cara mais passional e tem esse lado mais agressivo, eu digo de coração, tente tirar isso de você. Você só tem a perder sendo uma pessoa assim. Só a adoecer sendo uma pessoa assim. Isso aí prejudica as pessoas que você ameaça, que você agride, prejudica as pessoas que te amam dentro da sua casa, sua família, seus amigos, sua esposa, sua namorada, as pessoas que se relacionam contigo, elas sentem muito ver você dessa forma. Eu discordo completamente de qualquer tipo de agressão, ameaça ou qualquer coisa que invada a vida pessoal dos profissionais. Mas é muito justo que o torcedor do Vasco possa cobrar. Então não venham vocês, dentro do clube, ensinar o torcedor do Vasco como tem que ser feito. Era hora de se calar, ficar quieto, fazer o que vocês estão fazendo hoje, dia 23 de junho de 2023. Vocês estão calados depois de tanto murro em ponta de faca. Maurício Barbieri demitido, Paulo Brax, Luiz Melo, Abel Braga, as pessoas diretamente envolvidas nos processos do Vasco, estão dentro do clube. E elas vão continuar decidindo e escolhendo mal, é bem verdade, porque já provaram que escolhem mal os profissionais. Qual é o horizonte que fica para o torcedor do Vasco?
Confiar na escolha do próximo treinador, confiar a quem? Confiar que a empresa vai chegar aqui e mandar todo mundo embora e montar um novo staff agora, no dia 23 de junho, no meio do ano, depois de tantas escolhas erradas. E para finalizar, vascaíno, só tem uma forma, uma única forma de se pagar por escolhas erradas no futebol, nesse esporte que a gente ama. E a forma de pagar por escolhas erradas é derrota, é rebaixamento, é crise, é Série B. Então esses caras que estão aí são os grandes responsáveis por tudo, pelo inferno que estamos passando nesse 2023, um ano que era o ano da virada, bem-vindos vascaínos a uma nova era, esse Vasco vai ser diferente, o vascaíno não vai mais sofrer, né, Abel Braga? Olha pra minha cara, a galera aqui do canal tá acostumada a me ver feliz, falando de Vasco, eu amo fazer o canal, mas eu tô mal, tô chateado, tô triste, tô pra baixo. Tá difícil conviver com tanta incompetência. Antigamente, eram vários, mas vários os fatores que deixavam o Vasco em crise, em má fase. Salário atrasado, problemas e etc, falta de estrutura, mas hoje esse problema, pelo visto, está sanado. O Vasco está com os salários em dia, galera. O Vasco não tem problemas de estrutura dentro do seu CT mais, está lá fazendo melhorias. Então os problemas estão nas escolhas, escolhas mal feitas, escolhas muito, mas muito questionáveis de jogadores, escolha totalmente questionável do treinador que eles mantiveram. E finalizo lembrando, eu odeio ser o cara do eu avisei. Não faz parte do meu perfil. Mas eu trago para vocês a reflexão. Há quanto tempo eu estou falando que o Barbieri só iria ser mandado embora depois que tivesse um jogo em São Januário e ele fosse simplesmente expulso pelo torcedor, como foi feito ontem. Infelizmente, isso acabou se confirmando e o Vasco agora está aí no mercado tentando contratar, quem sabe, Rogério Ceni, que não gosta da minha total confiança, muito menos da sua, e agora é trocar o pneu com o carro andando e colocar nas mãos de Deus para que tudo dê certo. Desculpa o desabafo, mas era bom poder explicar, trazer um pouco do processo, da informação sobre essa questão do Luiz Melo. Para você, torcedor vascaíno, que tem que ler uma nota oficial e ver os caras respaldando, dizendo que vão manter o Luiz Melo, isso é um cuspe na cara do torcedor vascaíno. Isso é simplesmente desrespeitar o maior patrimônio do clube, que é o seu torcedor. Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco para comentar com vocês tudo aquilo que está acontecendo no Gigante da Colina e, claro, dissertar um pouco sobre a questão envolvendo a experiência que eu tive em São Januário em momentos difíceis de protestos e muita insatisfação e exageros. Então, antes de eu começar, peço para você deixar o like, claro, para dar aquela moral. Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. E você que não é inscrito, se inscreva. E, claro, você virar membro, entra nos nossos grupos de WhatsApp. Vai ser muito interessante ter vocês aqui conosco. Então, começando a falar sobre a questão envolvendo São Januário, né? Punição aí de 30 dias sem torcida. Também, como visitante, o Vasco não vai poder contar com seu torcedor. Triste, né? Mas algo que foi preparado, na minha opinião, por quem administra, por quem dirige o Vasco e a Vasco SAF, né? Não estou isentando o Vasco Associativo, que é Carlos Osório, Jorge Salgado e a sua turma, e nem Paulo Brax e o CEO Luiz Melo, junto com a comissão técnica envolvendo o diretor técnico Abel Braga e o ex-treinador Maurício Barbieri. Então, o plano de tentar justificar um rebaixamento, um possível rebaixamento em 2023, pode cair no colo da torcida, sendo uma forma mais injusta que possa existir com o torcedor vascaíno, que subiu o Vasco da Série B para a Série A no ano passado, né, com aquele time montado pela gestão Salgado medíocre, e agora outro elenco com muitas lacunas e muitas falhas montado por Paulo Brax e o CEO Luiz Melo, que, segundo informações que a gente não conseguiu apurar e não temos certeza, mas estou só comentando, atrapalha um pouco as negociações do Vasco no mercado de contratações e ainda o fato de ter sido sócio torcedor do Flamengo quando assumiu a Vasco SAF. Então, momento completamente conturbado, momento completamente delicado. A torcida do Vasco foi, na minha opinião, estimulada a fazer aquilo que aconteceu. Claro, nunca vamos defender nenhum tipo de violência, mas dentro da sua própria casa, você ser tratado como lixo, não dá.
E o senhor Paulo Brax, sempre mantendo silêncio, não falando com o torcedor. Você está no Vasco e o Vasco é da torcida. Então vocês precisam aprender muito ainda sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, a sua história, a força de sua torcida e muito mais. Agora falar um pouco sobre a situação envolvendo o mercado, né? O Vasco efetivou ali como interino o William Batista, um treinador do Sub-20 extremamente inteligente, teve sucesso ali, está tendo sucesso, né, com o Sub-20 do Vasco e vai mapeando o mercado, né? E o argentino Carlos Décio foi oferecido para o Vasco nesse tanto de situação a ser resolvida. Então, o argentino Carlos Décio, que foi auxiliar de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro e no Santos, né, e tem um pouco de experiência no futebol brasileiro, foi oferecido, mas o Vasco vai checando aí o mercado também de jogadores, vai observando clubes da Europa avançarem por Lianco, e a situação vai ficando cada vez mais delicada, né? O torcedor vascaíno pede a saída de Paulo Brax, de Luiz Melo, Abel Braga, e não vamos, jamais iremos isentar Carlos Osório e Jorge Salgado, os grandes responsáveis por toda essa questão da transição da Vasco SAF, e estamos de olho para aquilo que foi prometido ser cumprido. É isso, rapaziada, um forte abraço, saudações vascaínas, vamos torcer aí por dias melhores.